Bom dia, bom dia. Deixa eu arrumar aqui, hoje tá um probleminha aqui. Internet. É isso. Bom dia, Fá. Hoje tô bem atrasada. Deu um probleminha aqui, mas vamos que vamos, né? Esperar mais alguém entrar. É isso. Eu mudei de lugar aqui. Acho melhor assim. Isso. Tudo bem? Hoje nós vamos falar transformando queda em lição. Queda em lição. Nós vamos falar hoje muito sobre a história de Davi, sobre a queda, né? Sobre o maior exemplo da humanidade, não é exemplo do pecado, mas de queda, né? E como que Deus, um dos maiores exemplos, sim, e como que Deus resgatou, né? Na verdade, como que ele se arrependeu do pecado e foi, tornou um hino a Deus, né? Louvor, arrependido de tudo que ele fez, quebrou vários princípios, né? Então a história de Davi é bem chocante nessa questão de que nós vamos abordar hoje, né? Transformando queda em lição. Isso cabe ao nosso cotidiano também, as quedas dos pecados, o que a gente acaba cometendo, o pecado da carne, o pecado imortal, pecados, falam pecados pequeninos, né? Mas nem todo pecado tudo é pecado, né? Quebrou princípio já é um pecado. Então, só que a gente reconhece quando a gente erra, quando a gente fala demais, quando a gente, na verdade, a gente reconhece porque o arrependimento e a gente não consegue dormir em paz, né? Quando a gente tá com pecado, mesmo pode ser tão pequeno, né? Nós, assim, quando que tá na missão mesmo, quando acontece alguma coisa, a gente já quer logo correr e resolver isso, né? Confessar. Quando uma coisa que incomoda muito a gente, né? E então é assim. Vamos dar início hoje. Primeiramente eu quero... bom dia. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Por vocês estarem entrando na live, participando, curtindo, enviando para outras pessoas. Ontem eu recebi mensagem de pessoas que assistiram a live e tem sido muito assim, para Deus é mérito, né? Para Deus é mérito, para mim é missão. E a cada dia, hoje 19º dia, eu vou dizer que é fácil? Não é fácil estar aqui. E semana que vem não vai ser mais fácil ainda, porque eu tenho um bebê, ele ainda mama no peito, e quando ele acorda ele quer a mãe, né? E por enquanto eu tenho meu marido que está de férias, mas ele volta a trabalhar semana que vem e Deus vai cuidar de tudo, né? Talvez eu vou ter que trazer ele aqui no meu colo para poder fazer essa live, mas o importante é transmitir o que eu tenho que passar, o que Deus me manda, né? Antes de tudo eu me levanto, faço oração, faço todas as anotações que Deus fala que Ele quer e Deus fala comigo e depois eu e ele, né, a gente entra aqui na live. No começo eu fico meio assim, meu marido fala, você parece que tá nervosa. Mas, gente, eu falo bastante assim, mas eu tô dando a cara que 19 dias, nem sei como, porque eu não quero, é uma missão minha, assim, eu com Deus, 40 dias. Se tiver 1, 2 assistindo, ninguém assistindo, mas eu tenho que gravar. Para mim é um desafio
Para mim é foco, determinação, e eu quero vencer os 40 dias. Eu vencer a mim mesma. Então, já falei aqui nos outros estudos que a nossa mente, ela comanda, né, o corpo, tudo, e a mente, quando você habitua ela 21 dias, que eu tô no 19 dias, quando chegar no 21, ela mesma já vai estar se habituando, né? Esses dias mesmo eu acordei 10 para as 4, não, foi 10, não, 15 para as 5. Não, 4h30, porque eu tô fazendo uma live com a Alessandra, hoje não teve, que é domingo, né? E aí, 5 horas da manhã começa a live, só que o Espírito Santo começou a me incomodar e 4h30 da manhã eu já acordei. E eu falei, vou tomar um banho bem gelado, porque para despertar. E ele me acorda. Hoje também, eu nem espero o despertador, então, porque vai criando esse hábito de acordar mais cedo ainda, né? E depois na outra semana também, vai começar as aulas do meu filho mais velho. Dia 25 a gente vai estar na live, fazendo a live ainda. Talvez eu vou ter que mudar o horário para 7h30, quando os estudos começarem. Mas aí a gente vai estar finalizando, né? E vai ficar gravada. Quem não puder assistir, depois assiste. Então vamos lá, na palavra. Primeiramente, quem não conhece ainda o livro, esse livro que nós estamos 40 dias transformando maldições em bênçãos, né? É o símbolo da transformação do padre Marlon Múcio. Esse livro é da Canção Nova, quem quiser comprar pela Canção Nova, né? Nas igrejas, eu comprei esse na igreja. E a cada dia ele traz um tema que eu abordo, e no final de tudo ele traz uma oração de renúncia. Uma oração de renúncia. Faço aí com você. Depois preciso partilhar meu sonho com você particular. Ó, transformando queda em lição, tá? Santo não é aquele que nunca cai, é aquele que se levanta após ter caído. Santa Teresa de Jesus. Santos não é aquele que nunca cai, é aquele que se levanta após ter caído. Como que é a queda, né? A queda do chão não passa, né? Como diz o outro. Mas como que é o levantar dessa queda? Você sente vergonha? O que você faz com essa queda? Vamos ver, vamos continuar aqui, depois a gente vai introduzindo coisas. Quedas, o Senhor Jesus também caiu. O Senhor Jesus também caiu. Por quantas vezes? Quem se lembra? 3 vezes, né? Se for essa queda. E aqui mesmo ele traz para nós, né? Ele caiu 3 vezes. Só que aí, essa queda de Jesus caiu por amor e não desistiu de se levantar, pois pensava em você. Tinha como única meta a salvação. E qual meta você tem? Quando você tem um projeto, tem as metas, você cair, você vai continuar ou você vai parar? Você tem desafios, Para você poder alcançar seu objetivo, chegar na sua meta final, existem muitos desafios. Caiu por amor e não desistiu de se levantar, pois pensava em você. Tinha como única meta de salvação você. Ele sucumbiu não porque tivesse errado ou cometido algum crime. Quedou-se pelas quedas daqueles que o fizeram quedar-se. De Fernando Sabino. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Vou falar de novo. Façamos da interrupção um caminho novo. Quando você é interrompido no seu projeto, façamos dele um caminho novo. Da queda, quando o sonho é interrompido, né? Ou quando você cai. Da queda, você faz o quê? Um passo de dança.
Vocês já viram? Quando tem gente engraçada, né? Que às vezes cai, levanta, começa a dançar, sambar. Ela faz da queda um passo de dança. Do medo, uma escada. O medo vai vir. Não tem jeito. O medo, um dia após o outro, né? Do sonho, uma ponte. Então, essa ponte que vai ligar você ao seu sonho. E da procura, o encontro. Quem procura acha, né? Então esse é Fernando Sabino que fala isso. Todos tivemos na vida quedas. Quem não teve, né? Erros. Mas se te equivocaste, levanta-te rapidamente e continua caminhando, disse o Papa Francisco. É verdade que existe o perigo de equivocar-se de caminho. Mas quando alguém erra, pode voltar. E volta porque existe a misericórdia de Jesus. É verdade que existe o perigo de equivocar-se de caminho, pois quem caminha pode equivocar-se de caminho. Mas quando alguém erra, alguém peca, pode voltar para Jesus. E volta. Por quê? Porque existe um Deus que é misericordioso, né? Que nos acolhe. Por mais que você errou, por mais que você passou por tudo isso, que você caiu, que você quebrou-se, que eu falo cair também, essa queda é queda de pecado. Não é só cair e quebrar de uma empresa. Não, a gente fala de pecado. Caiu no pecado da carne, caiu no desejo, na sedução. Então isso te remete a distanciar-se de Deus. Por quê? Você tem vergonha, você tem temor. E aí a gente fica distante, porque a gente tem vergonha do que Deus está pensando de mim. Olha o que eu fiz. E você começa a não ter paz. E nosso cérebro é uma máquina. E a sua maior perturbação é a sua mente. O seu maior desafio é sua mente, porque a todo momento ela vai lembrar de tudo que você fez, de maldade ou desse pecado que te corrói. A sua mente vai maquinar isso, vai te mostrar em todo tempo você vai recordando. Já havia ensinado o Papa Bento XVI. Uma vida santa não é fruto principalmente de nossos esforços, das nossas ações, porque é Deus, o 3 vezes santo, que nos faz santos, e é a ação do Espírito Santo que nos anima a partir de dentro. É a mesma vida de Cristo ressuscitando, mesma vida de Cristo ressuscitado, que nos é comunicada e que nos transforma. A vida de Cristo, a trajetória de Cristo, tudo o que aconteceu, toda aquela trajetória, para quê? Era um plano de Deus, né? Um plano da salvação. Ele não poderia mudar o trajeto. Ele caiu, eu tinha que levantar, porque aquele estava tudo nos planos de Deus. Tudo no plano de Deus. E Jesus passou por tudo para nos salvar, né? E eu trouxe uma lição. Toda vez que você cair, você vai se levantar, vai olhar para aquele que te espera, que é Jesus, e vai voltar para Deus. Porque Deus é misericordioso. Deus reconhece. Às vezes, o que você está passando é uma situação que você teve que pecar para isso. Não sei o que aconteceu, mas você sabe. E às vezes, na hora do desespero, na hora... a gente erra mesmo, né? Pensando em família, pensando em filhos, pensando nas condições financeiras.
Acontece. Mas Deus está te esperando. Se você é uma dessas pessoas que quebrou algum princípio, eu tô aqui para te lembrar de que Deus está te esperando para te dar esse perdão. Só que tem dois caminhos. Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. E o que Ele não pode fazer? Te buscar. Ele não pode invadir o seu coração. Ele não pode quebrar, arrombar portas. Isso aí Ele respeita. Ele não chega chegando. Pedi e vos darei. Tudo que você pedir a Deus, você vai receber. Desde as suas condições de miséria, de pecado que você está vivendo. Mas primeiro você precisa do perdão, do arrependimento. Não adianta pedir perdão sem se arrepender. E vai lá e peca de novo. Aí você vai estar repetindo o mesmo erro, né? Vamos ler Salmos. Davi não orou pela sua alma, mas pela pureza do seu coração. Ele queria um coração puro, um coração transformado. Ele estava muito machucado. Na verdade, ele tinha temor a Deus e ele machucou o coração de Deus, né? Ele traiu a confiança de Deus. Quanto que Deus não fez por Davi, né? E aqui eu quero falar no Salmo 31 da aflição, a felicidade do perdão. Esse Salmo 31 é o Salmo 32 para quem não tem a versão da Ave Maria, tá? De Davi, hino. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argue de falta e em cujo coração não há dolo. Enquanto me conservei calado, meus ossos se mirraram entre contínuos gemidos. Olha como que é uma pessoa pecadora. Aqui Davi está se revelando no momento em que ele ainda não se arrependeu. Não, no momento que ele está arrependido do seu pecado e ainda não tinha o perdão de Deus. Pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Minhas forças se esgotavam, as forças como nos ardores do verão. Então eu vos confessei o meu pecado. Gente, ele estava sem paz. Como é forte isso, né? Enquanto me conservei calado, meus ossos se mirraram entre contínuos gemidos, pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Olha a consciência. Por conta do pecado. Então eu vos confessei o pecado, porque ele não dormia, ele não tinha paz, foi o que eu falei. Né? Eu falei, a pessoa que está no pecado, ela não tem paz, como que consegue? Ela quebrou o princípio, como que ela consegue continuar? A cabeça fica maquinando aquilo, o tempo todo fica mostrando cada detalhe, onde você olha, você vê o pecado. Aí ele confessou o pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. E vós perdoaste a pena do meu pecado. Assim também, todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. Quando transbordarem muitas águas,
elas não chegarão até a ele. Vós sois meu asilo, das angústias me preservareis, e me envolvereis na alegria da minha salvação. Vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deves seguir, vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Não queiras ser sem inteligência como o cavalo, como o muar, que só ao freio e à rédea submetem seus ímpetos. De outro modo, não se chega a ti. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Os justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós, retos de coração. Feliz aquele, né, que vive princípios, que não quebra os princípios, consegue dormir em paz, né? Consegue dormir, que não está passando por problema grave, né, de princípios, pode ser outros problemas, que não invade, que não seja pecado, mas seja um outro problema dentro de casa. E essa aflição que Davi, para Deus, deixa eu falar sobre o nosso tema, transformando quedas em lição, né? Para Deus foi intencional essa queda do Davi. Por quê? Para que a história de sua queda servisse como advertência de que mesmo os que ele abençoou e favoreceu grandemente, não se deve se sentir livre dos perigos. Olha só. Por exemplo, a queda de Davi foi tão grandemente honrado pelo Senhor, que despertou neles desconfiança no próprio eu. Nossa, mas ele fez, eu já vou falar o que ele fez. Ele fez isso, fez aquilo tudo. Porque aponta o pecado do outro, né? Nossa, ele fez tudo isso. E olha como ele é abençoado. Eu desconfio de Deus, eu desconfio. Então tem gente que é assim. Tem gente que fica apontando seus pecados, não sabe que você está arrependido, não sabe entre quatro paredes você e Deus, como está a situação você e Deus. E nesse momento, a pessoa, ela aponta os seus pecados e ela acha que você não pode escorregar, você não pode cair, porque você é um servo, você está à frente. Davi caiu por um pecado mortal. Foi mortal o pecado de Davi. E aqui fala, foi intencional tudo isso, por quê? Para criar essa história e para a pessoa perceber. Foi de propósito, para um propósito. Entende? Porque na Bíblia, tudo isso que foi... E hoje a história de Davi, ela salva muitas pessoas que pecaram e pecam como Davi. Fala, nossa, é verdade. Nossa, Deus reconheceu o pecado de Davi. Davi não dormia. Davi tinha insônia. Davi estava entrando em depressão, em desespero, por causa dos seus pecados. E ele tinha temor a Deus. E aí, enquanto ele não confessou e não se arrependeu, ele vivia atormentado. Atormentado pelo inimigo, pela sua mente. Porque tudo isso, gente, acorda, esse é um plano. É um plano de Deus, foi um plano de Deus para um propósito. Toda a história que você vive hoje, você tem que tirar o lado bom de tudo ruim que te acontece. É uma história que Deus permitiu que você vivesse, essa história, tudo isso que está acontecendo com você, essa queda sua, para quê?
para que você se conecta com a dor do outro. A mesma dor do outro é a sua dor. A mesma dor sua tem outra pessoa passando pelo que você está passando. Ou porque você já se salvou pelo que você passou. E aí, não é que Deus o abençoou tanto que ele estava livre do perigo. Não é que eu estou aqui falando com vocês que eu estou livre do perigo. Não é assim. Vai depender como que eu estou a cada dia. Como que está o meu abastecimento, meu alinhamento com Deus. Como que tá as brechas. Onde está entrando brechas. Por quê? E os lugares que eu estou frequentando. As pessoas com quem eu estou andando. O que eu estou proferindo da minha boca. A conexão minha com um amigo. O que eu falo em boas companhias? O que eu estou falando? E de quem que eu estou falando? Então tudo isso faz sentido para você? Tá fazendo sentido? Então de tudo isso daí a gente tira o quê? Que todo mundo, mesmo que tá, quanto mais abençoado é, mais a tentação tá sondando. Pessoas são usadas pelo inimigo para poder fazer com que a pessoa escorregue e caia. A pessoa escorregue e caia. E eu quero ler para vocês o Salmo 50. Quem não tem a Ave Maria 51, tá? Esse Salmo 50 é o canto de Davi. Canto de livramento. Olha como ele se expressa arrependimento, né? E como ele foi sincero e profundo com Deus. Então, o mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé, tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade, Senhor. Lavai-me totalmente da minha falta, purificai-me do meu pecado, Senhor. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Em tudo ele viu o pecado, né? Só contra vós eu pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta, justa e reto, o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria do mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis do vosso Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação, sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. E a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abre meus lábios. Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais. E se eu vos ofertasse um sacrifício
não o aceitareis. Meu sacrifício, Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido, humilhado, ó Deus, que não há vez de desprazer. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstitui os muros de Jerusalém. Então aceitarei os sacrifícios prescritos, as oferendas e aos holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidos. Olha, ele oferece salvar a alma. A história dele fez com que ele trabalhasse no servir de Deus, que todos reconhecessem a misericórdia de Deus, e que outra pessoa que errou também busque a salvação como Davi buscou a salvação. Um dos maiores pecados de Davi, qual que foi? Um dos maiores pecados de Davi na Bíblia foi o adultério. Foi o adultério. Davi Batseba era esposa de Urias. E diz a Bíblia que ela estava se banhando, né? E Davi, olha só como que é, não envolveu somente esse adultério, mas também, vocês vão saber, eu vou falar. Davi estava no lugar errado, na hora errada. Davi estava no lugar errado e na hora errada que ele cometeu esse pecado. O exército de Israel saiu em guerra, mas Davi resolveu ficar em Jerusalém. O exército saiu em guerra. Davi falou, não, vou ficar aqui em Jerusalém. E aí, ele estava no terraço do seu palácio, e olha, o olhar, lembra dos óculos espirituais que eu falei para você pedir para Deus? Óculos espirituais, para você ver além do óbvio. E ele colocou óculos do pecado, como se fosse um binóculos. Olha, ele viu de lá de cima do terraço a mulher de Urias estava tomando banho, e diz a Bíblia que ela era linda, 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 e ela estava se banhando, e ele olhava, e ele, aquele olhar atraía o desejo de consumir aquela mulher. Assim como uma mulher também tem olhares para outros homens e sente o desejo de consumir aquele homem. É um pecado. Só de olhar você já peca. E aí Davi, olhando aquela mulher, ele pediu que os seus servos fossem lá, buscassem ela e trouxesse para ele, e ali ele consumiu aquela mulher. E aquela mulher era casada, ela era esposa de Urias. E Urias, ele era o seu Urias também, ele ia para a guerra junto, ele trabalhava para ele, era seu servo. Mas ele não quis saber, né? Naquele momento ele se sentiu no poder de ser Davi. Eu sou o que sou e posso ter a mulher que eu quero.
naquele momento, o humano dele pode ter sentido, pensado, ele poderia ter pensado nesse sentido, né? Eu sou Davi e eu posso ter a mulher que eu quero. Então eu bato o olho, se eu quiser, eu vou levar. Então ele bateu o olho naquela mulher de lá do terraço. Gente, voltando lá, Davi estava no lugar errado, na hora errada. O exército saiu em guerra para Israel e ele quis ficar em Jerusalém. Não era para ele ter ido? Não. Mas já aconteceu alguma coisa para você, com você? Não era para você ir e você foi? Ou era para você ter ido e você não foi? E aí aconteceu um pecado? Então aconteceu isso. E ele ali no terraço, né? Viu aquela mulher, enxergou aquela mulher linda se banhando e pediu: traz para mim, que hoje eu vou consumir. Então olha o processo do pecado a partir da tentação. Lá em Tiago 1,13 vai dizer: a tentação pode ter uma fonte externa, mas também uma fonte interna, tá? O pecado ele tem a tentação, tem a fonte externa e tem a fonte interna. Ela tanto pode ser investigada por Satanás e pelo mundo, como pela própria natureza do homem. Nem tudo é do demônio, nem tudo é do Satanás. Às vezes é o desejo da carne, a compulsão. Tem o desejo do homem, o desejo da carne, de quebrar princípios, né? Davi olhou ali com os olhos do pecado, já se imaginou, porque o cérebro é uma máquina, eu falo isso sempre, porque é o que eu mais brigo na minha vida com o meu cérebro. E fica maquinando coisas, né? E eu tenho que, equilibrar, senão vai longe os pensamentos. E aí, ele quebrou não só um, como 3 princípios. E eu não disse que depois ele pediu para que seus homens matassem Urias. Olha, queria ficar bonito na fita ainda. Foi lá, comeu a mulher do homem, depois ainda mandou matar. Olha que beleza, né? Para não olhar para a cara do homem e assumir o erro. Então ele quebrou 3 princípios. 3 de uma vez só. Por isso que fala o pecado de Davi. E ele não dormia, né? Viu no Salmo 31, como ele... Até os ossos dele, a pessoa não tem paz, não tem paz. Não tem como a pessoa ter paz. Quebrando princípios. Não tem paz, não tem. E Davi foi esse homem que perdeu a paz. Mas os 3 princípios que ele quebrou. Primeiro, olhou a mulher do próximo. Depois ele se deitou com ela, adultério. E por último ele matou o marido dessa mulher. Que coisa, né? Aí eu vou julgar? Eu não posso julgar, quem julga é Deus. Nossa, o Davi, aquele homem da Bíblia, tão poderoso, que Deus levantou ele. Foram 40 anos de reinado. Olha 40, né? 40 anos de governo aí, né? 40 anos. É um tempo, gente. 40 dias, 40 anos transformando maldições em bênçãos. 40 anos para você é um processo. O 40, eu já falei que na Bíblia ele tem mais de 150 passagens que fala sobre o número 40, né? É bíblico 40. Então a gente está em 40 dias, é a quaresma. 40 dias, todos os dias aqui, 7 horas da manhã, fazendo essa live. E hoje o tema, tá? Transformando queda em lição. Tô falando da queda de Davi. E no Salmo que eu li para vocês, ele tá aflito. Ele tá em desespero.
né? Salmo 31. Mas foi intencional aquela queda para Deus. Foi intencional. Por quê? Porque Davi, um homem tão abençoado, não podia cair na tentação do pecado? Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós, ai, me arrepio. Todos nós. Tem o pecado de Satanás, tem o pecado da nossa carne. O pecado da nossa carne é nosso, não é do diabo. É nosso, é nosso desejo, é carnal. Entende? Então, tudo isso que aconteceu com Davi, toda essa história da sua queda, serviu como advertência, né? Como advertência. De quem? Ou você acha que, vamos supor, o bispo, o padre, o pastor, eles não pecam? Todos nós. Acho que eu não peco? Todos nós pecamos. Mas a gente tem que viver se policiando. Bom, e por que é permitido isso para nós? Por que Deus permite? Por que Deus permite? Porque eu, Luciana, tá? A minha visão. Primeiro, se você cair num pecado, numa difamação, numa calúnia, as pessoas vão te olhar com outros olhos. E aí a sua história, se for em cidade pequena, vai rodar. Muito vai rodar. E aí todo mundo vai falar de você. Todo mundo vai falar de você. Todo mundo vai apontar o dedo pra você. E aí você não quer mais nem morar naquela cidade. Ou na cidade. Você não quer ficar mais ali. Você quer mudar. Você não quer mais ficar ali. Por causa do seu pecado. E as pessoas falando de você. E as pessoas falam mesmo. Falam mesmo. E aí o que acontece? Tem que partir de você. Não sou eu que vou lá pedir perdão para Deus por você. Aí, como você tem vivido com essa história de pecado? Como você tem... Para você foi alguma lição? Por quê? O pecado, matar, roubar, furtar, cobiçar a mulher alheia, trair sua esposa, seu esposo, todo pecado vai exigir de você, da sua consciência, né? Ela vai exigir de você, ela vai maquinar, seu cérebro vai ficar maquinando, né? O emocional abalado. Tem gente que entra em depressão por conta do pecado. Tem gente que quer se matar, que fala, Deus não vai me salvar, não vai me aceitar, eu vou me matar. Todo mundo falando de mim, todo mundo me olhando feio, olhando torto porque eu errei. Tá, mas passado tudo isso, é você e Deus e mais ninguém, tá? Primeiro que é Deus que condena e não o homem. Primeiro que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Primeiro que ninguém tem que olhar para você com outros olhos, mas vai olhar. E aí você vai lá arrependido, confessa seu pecado e não volta mais nele. Não volta mais nele. Não vai mais pecar, não vai. E aí você, como que você vai olhar para o seu futuro? Sim, você vai andar com Deus. Você não vai mais quebrar os princípios, os 10 mandamentos. Não vai mais quebrar princípios. Porque se você está focado na sua salvação,
em uma vida de paz, e Deus teve misericórdia de você e te acolheu. Aí você volta a frequentar a sua igreja, e daí que estão te olhando, e daí que vão falar de você, e daí que você teve esse passado e você foi escolhido por Deus para estar lá falando de Deus lá no altar. E daí você foi escolhido por Deus. Deus quer você. Deus quer a sua história. Deus quer a sua vida. Igual Davi. Deus fez isso com Davi porque Deus queria. E através da história de Davi, até hoje, futuras gerações também vão ouvir a história de Davi e vão se salvar do pecado, vão se arrepender e vão louvar a Deus. E vão louvar a Deus. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Esse processo da tentação do pecado, né? Transformando queda em lição. Como que uma queda transforma a nossa lição. E antes de passar a música de hoje, que é isso, Eu Escolho Deus, nós vamos para a nossa oração final, tá? Então vamos lá. Se você ler lá Samuel, né? Segundo Samuel 11, 12, você vai ver depois, lá está a história de Davi. Ele olhando para a mulher de Urias e desejando ela. E depois não só olhou, desejou, possuiu e depois matou o marido dela. É aquele Davi lá que você ouve falar. É esse Davi mesmo. O Davi que matou Golias. Olha só. A oração de hoje, tá? A oração de hoje. Eu falo e vocês repetem. Transformando queda em lição. Então vamos renunciar todas as quedas de nossa vida. Deixa eu pôr esse fundo musical que ele tá... É duro sem nada. Vamos lá. Então imagina tudo isso que eu proclamei aqui. Foi uma unção de Deus para nós, tá? E para esse ensinamento de hoje, gente, fica aqui a culpa daquele pecado que você cometeu, ou pensou em cometer, ou olhou, né? Então assim, ou desejou, ou será que foi o inimigo? Como eu falei, nem tudo é o demônio, porque a nossa carne, ela cai em tentação. Todo mundo está vulnerável a isso. Então a oração de hoje, a gente vai renunciando a tudo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu hoje volto, Jesus, para os teus braços de misericórdia. De mim o Senhor nunca se esqueceu. De mim o Senhor nunca se cansou. A mim o Senhor sempre esperou. Eu reúno, Jesus, todas as minhas forças, todos os caquinhos do meu viver, junto o que ainda há de bom em mim, e volto confiante para a força dos teus braços e o teu abraço forte. Se errei o caminho, ou se errei no caminho, perdoe-me, Senhor. Repete isso. Se errei no caminho, ou se eu errei o caminho, perdoe-me, Senhor. Misericórdia, Jesus.
Estou com saudades de Ti. Meu Deus, quanta saudade de Ti, Senhor. Obrigada, porque de mim o Senhor nunca deixou de ter saudades. Amém. Me arrepiou agora. Porque de mim o Senhor nunca deixou de ter saudades. Porque de mim, Senhor, o Senhor nunca deixou de ter saudades. Sou eu, Jesus, que desvio do seu caminho. Sou eu, Jesus, que escolho a treva e não a luz. Você se sente assim? Sou eu, Jesus? Como você está se sentindo? Ora para Deus. Me perdoe, Senhor, quando eu errei o caminho. Os seus planos são os melhores, eu sei. Mas o GPS me levou para outro lugar. E eu não queria mais. Eu não quero mais essa condição de pecado. A minha alma, o meu espírito deseja a salvação de Ti. Mas o meu corpo, a minha carne, é uma luta, minha alma, meu espírito e a minha carne, que impulsiona ao pecado, ao desejo. Eu não quero mais, mas eu não consigo, Senhor. Me ajuda, Pai. Ore assim para Deus. Me ajude, Senhor. Eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, Senhor. Eu não quero mais ir para aquele caminho, Senhor. Eu estou arrependida porque eu não consigo mais dormir. Eu não tenho mais paz na minha vida. Esse pecado me atormenta, Jesus. Eu não tenho paz. Eu não tenho paz. Eu quero ter uma vida de paz. E eu só encontro essa vida contigo, Senhor. Somente Tu, Senhor. Somente Tu é o caminho. Tu és a salvação. O Senhor é misericordioso para amar. O Senhor é misericordioso para perdoar os meus pecados, os meus desejos carnais, Senhor. E a partir do momento em que eu me desejo por Ti, anseio por Ti, eu não quero mais voltar. Não me deixe. Não me deixe mais voltar, Senhor. Não me deixe. Eu quero seguir. Vai, a sua fé te salvou. Vai, a sua fé te salvou. Siga, a sua fé te salvou. Deixe que vão falar de você. Deixe que vão falar de você. Siga, olha para frente, olha para mim. Me segue, me segue. Me segue, eu estou aqui. Vem, o caminho é esse, o caminho é esse. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Eu quero te abraçar. Eu quero te beijar. Eu quero te receber em meus braços de Jesus para você. E é hoje, é agora. Filho, filha, eu não consigo quebrar o seu coração, entrar. Eu não posso fazer isso. Eu não posso invadir o seu ser. Eu não posso fazer isso. Eu preciso que você, em primeiro lugar, me aceite. Você reconheça os seus erros e vem para mim. Mas eu sempre vou estar aqui, te esperando, com os meus braços abertos, com esse olhar misericordioso. Porque Jesus é misericórdia. Jesus é misericórdia. Amém? Essa é a nossa oração de hoje. Mas a música que eu trouxe para vocês, para finalizar, eu escolho Deus. Eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu
sou abençoado, vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações. Sinta o Espírito de Deus falando nessa música. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho A internet não tá legal. Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, chama, chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, Mas eu escolho Deus. eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Deus. Eu escolho Deus. Eu escolhi Deus. Escolho ser amigo de Deus. Você. Eu escolho Cristo. Você também vai escolher Jesus, né? Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu Escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Todo dia eu escolho Deus. E você? Quando a gente acorda, todo dia vem o pecado. Todo dia vem o pecado bater na nossa porta. Todo dia vem a tentação. Vem aquela vontade de xingar, vem a vontade de... Todo dia tem alguma coisa para te tirar do caminho de Deus. Todos os dias você vai enfrentar um desafio diário. Porque a tentação está aí, a todo momento. Mas o que você escolhe? Se você já acordar consagrando o seu dia e sair abençoando com essa luz de Deus, escolher Deus e não ao pecado, a decisão é sua. A decisão é sua. Você pode falar não. Por que você não vai falar não? Você pode falar não.
Então é isso, gente. É isso. Me emocionou muito essa música. Como tem gente que ainda tá perdido, né? Senhor, eu oro por essas pessoas que não se encontraram ainda contigo, Senhor. Que não tiveram um encontro pessoal para viver a sua vida e não viver mais para mim, só para você, Senhor. Que pessoas se decidam por isso também, Senhor Jesus. Que possam se decidir por Ti, Senhor. Senhor, eu Te amo, eu Te adoro, Senhor. E eu quero essa luz, quero ser essa luz, quero ser usada e ousada por Ti, Senhor, para levar o Seu amor para quem ainda não tem, para quem precisa. Tantas quedas, Senhor, o Senhor me deu, tantas quedas, tantas quebras, me podou, mas hoje eu conto histórias. Só ficaram as cicatrizes, para que eu lembrasse, para contar histórias, Senhor. Que a minha vida seja uma vida de histórias, vivida em Ti, Senhor. É por Ti, Senhor. Eu vivo por Sua causa, Jesus. E eu não desisto por Ti, Senhor. Foi por Ti que eu, Luciana, estou reconstituindo a minha vida. Por causa de Ti, Senhor. Só o Senhor vai me conduzir agora para a missão. Eu quero viver a missão, quero viver o extraordinário que o Senhor tem para mim, Senhor. E para todas essas pessoas, todos os planos que o Senhor tem, eles estão abertos, Senhor, a receber os planos que o Senhor tem. Mostra, Senhor, através de sonhos, revela sonhos, Senhor, como tem me revelado, para essas pessoas que desejam alcançar o impossível, Senhor. E eu te digo que Deus, Ele é o Deus do impossível. E Ele faz, assim como fez na minha história, Ele vai fazer na sua. Assim como Ele transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua. Não fala de uma vida de bens materiais, fala uma vida de paz, para viver os princípios em paz aqui na terra, poder viver bem aqui na terra e ter a salvação da sua alma. E quando você estiver preparado, quando Deus te chamar, você já vai ser recolhido nos braços dele, com a graça e a salvação, e com o coração tranquilo de que não ficou nada para trás. É essa a vida que eu escolhi para mim. Que o Senhor está tocando muitos corações aqui. Eu sinto que o Senhor vai tocar ainda corações, muitos corações que estavam pensando em desistir de Deus, que é mais fácil viver a vida do pecado, porque o Senhor só abençoa outras pessoas e eu não. Pessoas pensam assim, porque só aquelas pessoas, elas fazem isso, fazem aquilo e são abençoadas. Elas fazem o mal e são abençoadas. Será que a bênção é de Deus? Ou será que é o inimigo entregando tudo que ela quer, dando possibilidade de ter tudo que quer, porque não está perguntando para Deus se pode, e está conquistando as coisas sem princípios? E eu falo a sua experiência disso. Quando você conquista suas coisas sem princípios, quando você escolhe Deus, Ele faz você perder um por um. Assim como eu perdi já muita coisa. Então, a questão hoje é ser do que ter. A minha preocupação hoje, Luciana, é ser mais do que ter. Hoje eu não tenho nada, mas eu sou tudo.
Eu tenho sim uma família maravilhosa que Deus me deu. Tenho uma vida abençoada com os meus filhos, meu esposo. Vivemos os princípios, buscamos viver os princípios. Temos nossas quedas, temos a nossa história, mas para poder transformar, ajudar na transformação da vida do outro. Assim como esse livro está ajudando 40 dias transformando maldições em bênçãos, esse convite que eu faço para você, amanhã vai ser o nosso 20º dia. Amanhã é dia 14, hoje é dia... Não, desculpa, amanhã é dia 16, né? Hoje é 15 de janeiro. Nosso 19º dia, né? Amanhã vai ser o 20º dia, só passar o tema de amanhã. Transformando perda em ganho. A nossa oração amanhã vai ser voltada para isso, tá? E eu me despeço de vocês, tá? Com muita alegria. Hoje é dia do Senhor. Hoje é o dia que Deus preparou para mim e para você, para nos encontrarmos, para abastecer o nosso espírito, né? A nossa carne do alimento de Deus, de Cristo, Salvador. E todos os louvores, toda a glória sejam dados a Ti, Senhor. Louvores e glórias sejam dados a Ti, Senhor. E hoje vai ser um domingo maravilhoso. Você vai se sentir muito especial no dia de hoje. Muito especial. Você é especial para Deus. Você é muito especial para Deus. E Deus quer fazer uma mudança na sua vida a partir de hoje. A partir de hoje Ele vai mudar a sua história. E você vai me mandar uma mensagem no direct. Algum sinal que você já vai ter de Deus hoje. Eu profetizo isso na sua vida. E que você tenha um domingo maravilhoso. Com a graça de Deus. Um beijo, amanhã eu tô aqui 7 da manhã. Amém? Amém. Tchau, obrigada.